Nomeado novo ministro da Educação. Pastor presbiteriano e doutor em educação pela Universidade de São Paulo, Milton Ribeiro é o quarto a ocupar o cargo no governo Bolsonaro. Bolsa Brasileira fecha acima de 100 mil pontos pela primeira vez desde março. Ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro é preso por suspeita de participar de fraudes em contratos emergenciais. Em São Paulo, a prisão de 2 empresários financiadores do Movimento Brasil Livre por lavagem de dinheiro. A mulher que confessou o assassinato do próprio filho é denunciada à Justiça Gaúcha por 4 crimes. Acidente de carro mata o jornalista e ex-deputado Alfredo Sirquis, no Rio de Janeiro. Em 4 meses, Brasil supera 70 mil mortes pela Covid-19. São Paulo reabre academias de ginástica, parques e o Jardim Zoológico na segunda-feira. Depois de quase 3 meses, a reabertura de um símbolo da capital do Reino Unido. Cientistas concluem pesquisa sobre dinossauro que viveu no Nordeste há 115 milhões de anos. O achado, que sobreviveu ao tempo dentro de uma camada de rocha, também saiu ileso de uma tragédia. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um boliviano foi baleado no peito durante uma tentativa de assalto em São Paulo. Ele foi atingido quando tentava defender os parentes que chegavam em casa e estavam sendo roubados. A ação dos bandidos foi gravada. Um dos ladrões é esse de casaco preto. Dentro do carro estão uma mulher e os 2 filhos, uma adolescente de 15 anos e um menino de 10. O ladrão tenta arrancar a bolsa da mulher. Ela não quer aparecer, mas conta como aconteceu. Assalto, eles falaram. Aí vocês já perderam. Ele puxou e ele queria roubar minha carteira. Chegou a arrancar a pochete da filha dela. O menino de 10 anos, ao sair do carro, parte para cima de um dos assaltantes. Até que chega um primo das vítimas, que luta com o bandido. Só que pelo outro lado vem o segundo criminoso, de boné azul. Ele atira e acerta a vítima. Os ladrões não desistem, retornam ao carro, ainda tentando levar a bolsa da mulher. As vítimas são bolivianas. O dono do carro e o restante da família têm uma oficina de costura. O que eles produzem, vendem depois na feirinha da madrugada, que acontece nessa região de São Paulo. Eles saíram daqui de manhã cedo, levando todo o lucro de uma noite de trabalho. O assalto aconteceu quando eles chegavam em casa. O marido, que estava ao volante, conta sobre a abordagem violenta. Eu abri a porta e na hora que eu saí, ele já veio com arma. Aí entrei nessa oficina, debaixo do caminhão, ele chegou a ajudar e de repente quando ele atirou, a bala não saiu. Ele fez 2 vezes, aí na terceira aí atirou no meu primo. O rapaz baleado está fora de perigo. A imagem da criança em meio aos assaltantes impressiona. O menino está bem, mas ainda com medo. Tem apenas um corte no rosto e conta que só pensava em defender a família. Fiquei brava que ele tá machucando a irmã, aí comecei a ficar muito bravo. E na hora que ele deu o tiro? Se assustou. Um filho, uma filha, sempre vai defender o pai e a mãe. E vale lembrar aqui que os especialistas orientam para as pessoas jamais reagirem a um assalto. E foi preso hoje o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, suspeito de comandar um esquema fraudulento na compra de respiradores. O prejuízo aos cofres públicos em plena pandemia é de quase 40 milhões de reais. Edmar Santos foi preso por agentes do Ministério Público no prédio onde mora, em Botafogo, zona sul do Rio. O ex-secretário prestou depoimento na Delegacia Especial de Crimes contra a Fazenda. Como é oficial da Polícia Militar, ele ficará preso no Batalhão Especial da Corporação em Niterói, na região metropolitana. O juiz Bruno Rullier, da primeira vara criminal da capital, aceitou o pedido de prisão preventiva porque o ex-secretário poderia atrapalhar as investigações. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje o nome do novo ministro da Educação. É o quarto desde o começo do governo. O cargo será ocupado por Milton Ribeiro, doutor em educação e pastor evangélico. O anúncio foi feito primeiro em uma rede social. O presidente Jair Bolsonaro apresentou parte do currículo de Milton Ribeiro, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e graduado em Direito e Teologia.
Na postagem, Bolsonaro também informou que, desde o ano passado, Ribeiro é membro da Comissão de Ética da Presidência da República. Minutos depois, a nomeação foi confirmada na edição extra do Diário Oficial da União. Na transmissão semanal pela internet, ontem, Bolsonaro disse que havia conversado com 5 ou 6 candidatos para a vaga. Tem muita gente boa, né? Por outro lado, muita gente boa, mas quando vê o tamanho do problema que é ser ministro da Educação, a pessoa recua, e tem que ter uma pessoa que promova o diálogo, o que não é fácil, né? Com todas as esferas da educação. Então, uma pessoa lá que realmente é conciliadora, tá? Tem vários currículos, muita gente tem pressão, tem, tá? Mas eu não posso botar as pessoas por indicações, por pressão. O Ministério da Educação estava sem titular desde o dia 30 de junho. O último indicado por Bolsonaro foi o professor Carlos Alberto Decotelli. Ele pediu demissão 5 dias depois de ter aceitado o cargo. Decotelli sofreu pressão para sair após o currículo dele apresentar inconsistências. Milton Ribeiro é o quarto a ocupar o cargo do governo Bolsonaro. Ele tem 62 anos, nasceu em Santos, no litoral de São Paulo, já foi reitor em exercício e vice-reitor da Universidade Mackenzie. Além de professor, é pastor da Igreja Presbiteriana em Santos. Ribeiro assume o MEC com vários desafios, entre eles o Enem e a retomada das aulas durante a pandemia. A data da posse ainda não foi definida. Antes de anunciar o novo ministro da Educação, no começo da tarde desta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro caminhou em frente ao Palácio da Alvorada, onde está isolado, se recuperando da Covid-19. A FUVEST divulgou hoje as novas datas do vestibular 2021 da Universidade de São Paulo. A primeira fase do exame está marcada para o dia 10 de janeiro e a segunda para os dias 21 e 22 de fevereiro. O prazo para o pedido de isenção da taxa de inscrição também foi alterado e agora vai até o dia 24 de julho. As inscrições começam no dia 31 de agosto. O governo federal prorrogou a presença das Forças Armadas na Amazônia Legal para combater crimes ambientais. O vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho da Amazônia, disse hoje que as ações contra o desmatamento começaram tarde. Pelo segundo dia, o vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu com empresários preocupados com os impactos financeiros causados pela devastação da Amazônia. Ontem, o encontro foi com representantes de fundos internacionais. Parte do mercado mundial está recusando produtos brasileiros sob a alegação de que não são produzidos de maneira sustentável. Mourão reconheceu que o Brasil está atrasado nas ações de combate ao desmatamento. Começou tarde, lógico. As ações contra o desmatamento tinham que ter começado em dezembro do ano passado, que é quando ele começa efetivamente, não é? O vice-presidente, que é coordenador do Conselho Nacional da Amazônia Legal, também criticou a falta de estrutura para fiscalizar as áreas que estão sendo devastadas. O IBAMA hoje tem 300 fiscais. Como é que você vai operar com 300? E os 300, vamos colocar o seguinte, eles não estão na Amazônia. Vamos lembrar que tem o cara que está em Abrolhos, tem o cara que está lá no Parque Aparatos da Serra, lá no sul, o outro está lá em Foz do Iguaçu. Não é? Então, a gente precisa contratar gente. Ou tirar a turma que está no serviço administrativo do ar-condicionado e botar no meio da selva. Então tem muita gente que não gosta disso, não, né? Então nós temos que buscar uma solução. O governo decidiu prorrogar até 6 de novembro a presença das Forças Armadas na Amazônia Legal para ajudar no combate a incêndios e desmatamentos. Os militares estão na Operação Verde Brasil desde maio. O vice Hamilton Mourão diz que de lá para cá não foram repassados recursos para a execução das ações. A economia ela vai ter que enviar um projeto de lei para o Congresso pedindo crédito extraordinário, porque a gente não tem recurso para colocar. O preço dos combustíveis, que vinha ajudando a manter a inflação baixa até com deflação nos últimos 2 meses, puxou o índice para cima em junho. O IPCA registrou avanço de 0,26%. Entre os produtos que aumentaram estão itens básicos da alimentação, como carnes, leite, arroz e feijão carioca. No setor de transportes, o aumento significativo foi no preço da gasolina e do etanol. Os números demonstram ainda os impactos da pandemia na rotina das pessoas. TVs, equipamentos de som e de informática tiveram alta. Mais gerou críticas na comunidade internacional.
A Enel, empresa responsável pela energia elétrica em São Paulo, foi multada pelo Procon em mais de 10 milhões de reais. Em pouco mais de um mês, foram registradas cerca de 20 mil queixas pelos valores cobrados desde que a leitura presencial foi suspensa. A medição já foi retomada e a empresa afirmou que aguarda ser oficialmente notificada e que tem prestado os esclarecimentos necessários. O ex-deputado Alfredo Sirquis, de 69 anos, morreu hoje em um acidente de carro no Rio de Janeiro. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento. O acidente aconteceu na rodovia BR-493, mais conhecida como Arco Metropolitano, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Alfredo Sirquis dirigiu o próprio carro e estava sozinho. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu da estrada, bateu um poste e capotou. Sirquis morreu na hora. Ele estava a caminho do sítio da família em Vassouras, no sul fluminense. Alfredo Hélio Sirquis tinha 69 anos e era filho de imigrantes poloneses. Se interessou pela política ainda no colégio, participou de manifestações contra o regime militar e chegou a ser exilado do país na década de 70. Era ambientalista e ajudou a fundar o Partido Verde e o Rede Sustentabilidade. Ocupou a cadeira de deputado federal pelo Rio de Janeiro uma vez e a de vereador na capital fluminense por 4 mandatos. Ainda no Rio, foi secretário municipal de Urbanismo e Meio Ambiente. E até o ano passado era secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. O deputado estadual Carlos Mink era amigo de Sirquis desde a adolescência. Realmente é uma tristeza tão grande, uma pessoa que dedicou a vida toda à ecologia urbana, ao clima, aos amigos, uma pessoa tão generosa, que deixa realmente uma história bonita de vida. Em nota, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, lamentou a perda. Disse que Alfredo Sirquis era um militante apaixonado por todas as causas que abraçava e pediu a Deus que conforte sua família, amigos e admiradores. Jornalista por formação, ele trabalhou nas revistas Veja e Isto É e foi roteirista da TV Globo. Também era escritor, autor de 9 livros, ganhou o prêmio Jabuti, o maior da literatura no país, em 1981. Havia acabado de lançar nesta semana seu último livro, Descarbonário. Alfredo Sirquis era casado e deixa 3 filhos. Cientistas anunciaram hoje a conclusão de uma pesquisa sobre uma nova espécie de dinossauro que viveu há pouquinho tempo, viu, Márcia? Apenas 115 milhões de anos no nordeste do país. Uma relíquia, né, Marcelo? O fóssil estava em um museu, um anexo do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e por pouco não foi consumido pelo incêndio que destruiu parte do acervo há 2 anos. O fóssil encontrado é de um animal jovem, de cerca de 3 metros de comprimento e 34 quilos. Menor que o Tiranossauro Rex e maior que o Velociraptor, o dinossauro possuía filamentos que se parecem com penas, mas, segundo os pesquisadores, ele não voava. Era carnívoro e parente direto de feras jurássicas retratadas no cinema. Operários localizaram os fragmentos durante escavação em uma mina de extração de gesso no município de Santana do Cariri, no Ceará, em 2008. Cientistas descobriram que se tratava do mais antigo fóssil já encontrado na região e conseguiram reconstruir parte de uma perna e de um dos pés. Fósseis de dinossauros nessa localidade ainda são raros, o que faz com que cada nova descoberta seja especialmente importante, porque ajudam a gente a contar um pouquinho de como foi a história desses animais. A espécie que habitou o nordeste do país também pode ter vivido em outras partes do planeta. Os paleontólogos receberam apoio de pesquisadores da China, que estudam dinossauros parecidos. O achado, que sobreviveu ao tempo dentro de uma camada de rocha, também saiu ileso de uma tragédia. Durante o incêndio no Museu Nacional, que destruiu grande parte do acervo em 2018, o fóssil estava em um prédio anexo e escapou de ser consumido pelas chamas. Por essa razão, recebeu o nome de Aratasaurus Museu Nacionale, que significa dinossauro nascido no fogo.
Por causa do incêndio, houve atraso nas pesquisas. As equipes da Universidade Federal de Pernambuco e do Museu Nacional levaram 10 anos para concluir o trabalho e agora comemoram a divulgação da descoberta, que poderia ter sido perdida. Essa instituição continua mais viva do que nunca, vibrante, produzindo ciência da mais alta qualidade, que é a evolução da vida e a sua diversificação no nosso planeta. O SBT Brasil fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã. Nesse Dia dos